Vamos falar aqui de um fato que aconteceu em Embu das Artes. O único vereador de oposição da gestão, Ney Santos, que é do Republicano, Embu das Artes é uma cidade que pertence ali à Grande São Paulo, né? Abdan Henrique, do PSB, ele pode perder o mandato hoje, quando a Câmara Municipal votará sua cassação. Por quê? Por falta de decoro. Aí você em casa, mas Nerisvaldo, é falta de decoro, tem que perder mesmo. Descumpriu as regras. Mas aí, descumpriu as regras. Mas imagine se isso acontece com todo mundo, ó. A sessão foi marcada para iniciar às 10 horas da manhã de hoje e tem como pano de fundo denúncias de Abdan contra a Prefeitura de Embu por ter manejado quase 2 milhões que seriam destinados à saúde para custear um festival em setembro do ano passado, que teve apresentações de artistas como Wesley Safadão, Leonardo e a dupla Jorge Mateus. Pensa numa festa boa. O vereador apresentou as denúncias para o plenário vazio. Imagine você que está em casa. Ele chegou lá no plenário, começou, todo mundo estava, né? Todo mundo estava reunido. Só que aí... Os demais colegas estavam reunidos. Só que eles saíram, professor. Opa, você vai denunciar, vamos sair daqui. Ele começou assim, ó. Os vereadores foram, ele disse, né? Os vereadores foram em bando, embora, como ratos, disse ele na ocasião. A frase foi o que levou a denúncia contra Abdan no Conselho de Ética e desencadeou o processo de cassação. Aspas, é inadmissível que tais palavras de ódio sejam aceitas como normais entre nobres edis eleitos pelo povo para representá-los. Se aceitamos tais atitudes como normais, estaremos defendendo discursos eivados de desrespeitos para com a sociedade. Quem disse isso foi o representante do Conselho de Ética. Para Abdan, o processo apresentou diversos equívocos e atrocidades. Ao site Metrópole, que foi onde a gente pegou a informação, ele relatou que inicialmente o presidente da Câmara não havia feito pedido de cassação, mas sim uma advertência. A perca de mandato, segundo o vereador, foi determinado pelo Conselho de Ética da Casa e o processo está andando no momento. Já imaginou se a moda pega? Pergunto primeiro com você, Débora. Não, a gente acompanha assim, estarrecido, né? Antes de vir para cá também, eu acompanhei uma situação ali em Lauro de Freitas, um discurso acalorado, né? Vamos dizer assim, entre vereadores falando sobre inchaço na máquina, né? Sobretudo agora nessa época de eleições, né? Sabemos o real motivo. Nunca é a população, né? Otimizar o serviço público, nunca é. E aí, tem essa pauta aqui pra gente hoje. E eu fico preocupada porque, assim, o que deveria ter atenção de fato, a denúncia para investigar o que esse vereador, né, externou, e não. Então, algo de muito errado não tá certo. Opa! E só lembrando que esse tipo de fato, a você que está em casa assistindo o nosso Jornal do Meio-Dia, isso acontecia muito. Eu lembro de colegas, assim, há cerca de anos atrás, não vou trazer o número, mas eles falavam, Nerisvaldo, às vezes a gente toma algumas atitudes pensando na sociedade e depois a própria sociedade lhe derruba, né? Porque a sociedade no oba-oba, na paixão por aquele símbolo político, e o que o símbolo político fala é a verdade. Hoje não, hoje tem ao menos a rede social, né? Para desabafar e soltar aquilo que ele imagina ser a verdade, né? Correto, Nerisvaldo, o que preocupa é realmente o que a colega Débora colocou, que o principal foco dessa problemática deveria ser esse possível desvio do dinheiro da saúde para ser feito um evento festivo, certo? E não necessariamente as palavras que o vereador deferiu diante daquele contexto. Cabe ele o recurso, cabe ele o contraditório, cabe a justiça deferir favorável a ele, porque o problema maior, eu penso que é necessariamente essa possível denúncia aí a qual ele fez no que diz respeito à verba pública. Isso é muito preocupante. Se queria repercussão, teve, né? Isso, porque se queria repercussão, teve. E outro problema que eu identifico, aí é um problema de modo geral, a nível de Brasil mesmo, é quando a gente pensa o legislativo de uma maneira totalmente hegemônica ali com candidatos, ou melhor, com vereadores apenas da situação. Por isso que eu penso que deveria ter algo nesse sentido na nossa legislação, ser revista aí, que o número de vereadores fosse balanceado no sentido de 50% para cada lado. Porque quando a gente tem uma Câmara de Vereadores, onde você tem 90% favorável, que é da situação, pelo que eu entendi na matéria, pode ocasionar isso e outras situações constrangedoras. Imagine diante de 10 vereadores de situação ter apenas um vereador de oposição. É muito complicado isso, certo? Mas
vereadores, é a escolha da sociedade, até porque esses vereadores estão agora, lá, esses vereadores buraco jurídico, ontem você trouxe uma confusão. Sim, é uma grande confusão, é uma grande confusão e a proposta é... Esse é o voto do povo. Mas é isso, talvez a nossa legislação tivesse que rever aí no sentido de permitir a quantidade conforme a legenda qual o candidato está afiliado no sentido da situação e da oposição, até porque sabemos plenamente quem são os candidatos a vereadores que são de situação e os candidatos a vereadores que são de situação no período pré-eleitoral, certo? Mas aí é uma suposição aqui da minha cabeça, e é um certo? assunto para um outro momento. É um assunto para um outro momento, é muito longo, certo? Mas realmente é lamentável essa situação aí diante do que ocorreu. E o que eu acho interessante é porque, assim, a gente acompanha esses ataques a um determinado grupo, um lado, o outro, e se for assim, então vai caçar meio mundo de gente, né? A gente tem casos aí de gente que matou gente. Matou, foi acusado de matar e tal, e tá tudo... Não, espera ser condenado. Espera ser preso pra tirar ali da Câmara e prender. Porque tem casos de gente que matou. Não, e aí, o que deixa a gente mais chateado é porque, assim, esse político, ele teve uma quantidade de votos, ele conseguiu a cadeira. Quando se caça por motivos fúteis, eu diria isso, cabe a palavra fúteis, você está calando não só aquele candidato, mas o eleitorado daquele candidato. Todos os então eleitores. isso é muito grave. E aí a gente analisa situações onde tem crimes de fato que ocorreram, exemplo do Rio de Janeiro, o prefeito do Rio de Janeiro, que eu esqueço o nome do sujeito, mas que cometeu um crime. Vamos pra Flor de Lis, que matou, quer dizer, matou, mas foi condenada, né? Sim. Flor de mas Lis. que não perde os direitos políticos, que voltam ali, né? Gente... No braço do povo, que ganha de novo. Ganha de novo. E aí, por conta de palavras, porque... Peraí. E assim, dando um exemplo mais próximo aqui da nossa região, a burocracia que foi para o vereador lá de Barra da Estiva perder o mandato, né? Que é Chapada Diamantina, a burocracia que foi, a resistência que foi dos colegas para abrir um processo para caçar o mandato do vereador, o qual supostamente naquele contexto estava sendo acusado ali do desaparecimento da jovem Beatriz. Ou seja, perceba como você tem dois pesos e duas medidas onde não deveria ter.